Ok, então, depois de termos falado sobre a noção de pessoa, estudado até mesmo filosoficamente o que significa pessoa e visto a sua dignidade, no âmbito social nos interessa muito, e é o tema frequente do qual se fala, que é o tema dessa reunião, dessa associação de pessoas, essa multidão de pessoas chamada povo. Então, o que nós vamos estudar agora nessa aula, a noção de povo, que vai completar então aquilo que nós estudamos na aula anterior sobre a pessoa humana. Nós partimos de uma definição dada por Cícero no livro da República, né? Cícero é um grande pensador romano que influenciou muito outros pensadores latinos. O próprio Santo Agostinho era um grande leitor de Cícero, né? Tem muita influência de Cícero. Cícero, no livro da República, ele escreveu sobre a República, ele dá uma definição de povo, onde ele diz que é a reunião, né, assim em latim, populus et cetus multitudinis iuris consenso et utilitatis communiones sociatus, né? Em outras palavras, o povo é o cetus, né, essa reunião, essa aglomeração, essa assembleia de uma multidão, né? Cetus é masculino no latim, então sociatus, um grupo, né? Um grupo associado pelo consenso do direito e pela comunhão da utilidade, ou seja, em outras palavras, pela comunhão, pela utilidade comum, poderíamos traduzir também, né? Pelo bem comum. Então, olha só, povo, essa reunião de uma multidão associada pelo consenso do direito, ou seja, eles estão de acordo no mesmo direito, ou seja, no mesmo ordenamento jurídico, e também unidos pela utilidade comum, ou seja, pelo bem comum, né? Então, se está no livro da República, no livro primeiro da República de Cícero. Essa definição de Cícero vai ser desenvolvida por grandes autores ao longo da Idade Média, né? Um deles, sem dúvida nenhuma, é Agostinho, no livro da Cidade de Deus, no volume 19, no tomo 19, ele vai outra vez, como nós vimos, já tínhamos lido já essa citação de Agostinho, ele vai retomar a definição de Cícero. Ele diz assim, porque aí ele vai unir justamente a noção de povo à noção de Estado. E a noção de justiça vai formar uma espécie de triângulo jurídico. Povo, coisa do povo, ou seja, a res publica, que nós traduzimos hoje com esse termo moderno, Estado, e ao mesmo tempo a justiça. Então, relemos aqui esse trecho de Santo Agostinho do livro da Cidade de Deus. Mas por isso, se a república, a res publica é a coisa do povo, e não há povo que não esteja reunido pelo consenso do direito, e não existe direito onde não há justiça, certamente resulta que onde não há justiça, não há república, não há Estado. Então, olha só, essa definição de Cícero, de povo, nós poderíamos traduzir um pouco nos termos nossos mais modernos, né? Vamos lá. Povo, nós tínhamos entendido essa multidão, ou seja, essa reunião, essa associação de pessoas, com tudo aquilo que nós dissemos na aula anterior, né? A dignidade, o valor da pessoa humana, que é algo irrepetível em toda a criação. Portanto, a dignidade é intrínseca, ela jamais perde essa dignidade de pessoa, né? Então, é uma reunião, um cetus, né? Uma espécie de associação. Agora, o que faz com que pessoas estejam, por assim dizer, em relação, né? Relacionadas
nesse Cetus, nessa reunião? O que relaciona essas pessoas? Duas coisas: um direito e o bem comum, a busca de um bem comum, né? Então, por exemplo, não há povo onde não tem uma utilidade comum, a busca do bem comum, né? E um direito, ou seja, uma organização única. Se existem diversos regimentos jurídicos dentro de um mesmo grupo, então são leis diferentes para dentro de um mesmo grupo, fica difícil a convivência, né? Ali já é um início de discórdia política, social, né? É necessário ter uma mesma lei, estar sobre o mesmo regimento político e sobre o mesmo direito, né? E depois a utilidade comum. Sobre o bem comum falaremos na seguinte aula, né? E Santo Agostinho, como nós tínhamos visto quando tínhamos estudado o direito em Santo Agostinho, ele estabelece essa relação de coisa pública, a res publica, a república, com a noção de povo e com a noção de direito e com a noção de justiça. Não são termos correlativos. Mais adiante, um pouquinho mais adiante, no capítulo 24, Agostinho ele vai aperfeiçoar a noção de povo dada por Cícero, devido àquilo que nós falávamos antes, quando estudamos Santo Agostinho, onde ele fala da necessidade do amor, né? Ou seja, a cidade de Deus e a cidade terrena não se diferenciam, digamos assim, pelo seu agir, mas pelo seu amor, né? Às vezes, se lembra o que a gente falou, que as duas cidades elas estão misturadas, né? É uma mistura de joio e de trigo, e não há possibilidade de separação das duas cidades até o final dos tempos. É no final dos tempos que o joio será separado do trigo. Embora estejam juntas ao longo da história, a cidade de Deus e a cidade terrena, não se confunde, porque o amor delas é diferente, né? Não é o agir social delas que é diferente. Às vezes coincide, estão no mesmo agir social, mas o que as diferencia é precisamente o amor, aquilo que elas amam. Então os cidadãos da cidade celeste amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O cidadão da cidade terrena só busca o amor próprio, chegando ao desprezo de Deus e ao desprezo do próximo, né? Então Santo Agostinho, tendo em consideração essa parte que é característico da sociabilidade humana, ou seja, o amor, né? Não há como os cidadãos não amarem, vão amar ou a Deus e ao próximo ou a si mesmas, né? Mas o cidadão se caracteriza todo tipo de relação pelo amor. Então Agostinho também inclui na definição de Cícero de povo isso que ele havia falado sobre as duas cidades, né? Então, no capítulo 24, ele vai dizer que populus est cetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concorde communionis sociatus, né? Ou seja, o povo é a união de uma multidão racional, né? Aqui entra o característico, ou seja, Agostinho melhora a definição, porque aí inclui já aquilo que nós tínhamos falado sobre a pessoa humana, né? A racionalidade humana. Então não é simplesmente um aglomerado de seres, né? Mas de seres pessoais, racionais. Então povo, para Santo Agostinho, está relacionado com a pessoa humana. Então não é uma massa informe o povo, né? O povo não é massa, né? Então povo não é massa, né? O povo é uma multidão de pessoas e, portanto, que vivem sob a mesma lei,
que buscam a mesma finalidade comum, né? Então, não é simplesmente uma massa amorfa e caótica. Povo indica algo organizado, uma sociedade, vamos dizer assim, uma civilização, uma sociedade em processo ou já em ato de civilização. Tá? Então, povo é a união de uma multidão racional associada pela concorde, comunhão das coisas que ama. Okay? Então, aqui Agostinho introduz na definição de Cícero esse aspecto importantíssimo na análise das duas cidades, né? Ou seja, a concórdia que une, que aglutina essas pessoas é justamente a comunhão das coisas que ela ama, né? Então, todo tipo de associação se dá assim, né? Se dá por algo que eu amo. Vamos lá, a primeira relacionabilidade humana, a primeira sociedade humana, que é a família, se dá de fato, né, nessa comunhão de amor, marido e mulher, depois na geração, na educação dos filhos. Então, a primeira sociedade humana já está ali, né? Ou seja, implica essa comunhão das coisas que ama, como diz Santo Agostinho. Okay? Se a gente pensar outros tipos de associações, uma associação cultural, vamos dizer que nós amamos, nos interessamos muito por música clássica, Beethoven, Mozart, o que for, né? Ou por música popular brasileira, pois os grupos vão se associando ao redor daquilo que lhes suscita interesse, né? Gera uma comunhão as coisas que nós amamos. Então, por exemplo, vamos dizer que somos pesquisadores e a nossa linha de pesquisa é o pensamento, não sei, de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Santo Tomás. Isso daí gera uma comunhão e, portanto, reúne pessoas em torno a isso, né? Ou nos une, por exemplo, a mesma profissão. Somos comerciantes, somos, não sei, vendedores, o que for, né? Vai aglutinar, vai unir pessoas dentro da comunhão daquilo que elas amam, né? Então, a noção de povo fundamenta a realidade política, porque a república, a res publica, nada mais é do que a res populi, a coisa própria, ou seja, a realidade, vamos dizer, o conteúdo do povo, ou seja, aquilo sobre o qual o povo se debruça na sua ação social, é justamente isso, né? A política nada mais é do que a coisa pública, o interesse, ou seja, a política está subordinada ao bem do povo, né? Não é, né? Nós tínhamos também estudado a concepção hegeliana do povo, né? Hegel subordina o povo ao Estado, né? Então, o bem do Estado é o bem do povo. Na verdade, é o contrário. Na acepção de Santo Agostinho, na acepção antiga de Cícero, clássica, ou seja, é o povo que vai fundamentar a res populi, a res pública, a coisa pública, né? Portanto, não há política, não há república, se antes não há essa associação, essa comunhão de pessoas, chamada povo, né? Povo nada mais é do que uma comunhão de pessoas, ok? Ou seja, uma relação de comunhão, de concórdia entre essas pessoas, né? Aí nós temos um povo, tá? E, portanto, vai fundamentar a realidade jurídica e política. Santo Tomás, ele desenvolve ainda mais o pensamento de Agostinho e de Cícero sobre a realidade do povo. Na Suma de Teologia, na primeira parte da segunda parte, na questão 105, no artigo 2º, ele vai
outra vez voltar sobre essa definição de Agostinho. Ele diz assim, então, como diz Agostinho, citando Túlio, né, Marco Túlio Cícero, um povo é a associação de muitos indivíduos baseada no consenso jurídico, ou seja, no consenso do direito, e na utilidade comum, por onde a noção de povo implica uma comunhão de homens, né? Aqui poderíamos trocar a palavra homens por pessoas, né? Implica a comunhão de pessoas ordenada por justos preceitos legais, ou seja, ordenada pelo direito, pelo ordenamento jurídico. Ora, há duas espécies de comunhão entre os homens, uma fundada na autoridade do governante, né, chamado aqui de príncipe, uma fundada na autoridade do governante, outra na vontade dos próprios indivíduos. Olha só, então, a comunhão política vai estar baseada nessa dupla vertente. A autoridade, quando se reconhece uma autoridade, quando um povo reconhece uma autoridade que é legítima, isso daí gera comunhão, né? Tem alguns países, inclusive, vejam, que distinguem entre chefe de Estado e chefe de governo, né? No Brasil não existe essa distinção, né? O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Mas, por exemplo, tem muitos países que eles distinguem o chefe de Estado e o chefe de governo. Por exemplo, pensem na Itália. A Itália tem um presidente da República que é chefe de Estado. E o chefe de Estado representa a Itália. O presidente da República Italiana representa a Itália nos atos oficiais, perante as outras nações, né? Mas quem governa é o chefe do governo, é o primeiro-ministro italiano, né, que é um dos parlamentares, que é eleito, né, é um sistema italiano, é presidencialista, tem o presidente, mas quem governa é um dos ministros, é o primeiro-ministro, que é chefe de governo. Quem de fato governa é o primeiro-ministro, não é o presidente da República Italiana, né? No caso das monarquias modernas, também acontece a mesma coisa. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, né, agora o rei da Inglaterra, ele é chefe de Estado, ele representa a Inglaterra, mas não é ele que governa. Quem governa é o primeiro-ministro inglês, né? Pensem na Espanha também, tem essa divisão de chefe de Estado, chefe de governo, né? O rei espanhol, ele é chefe de Estado, ele representa a Espanha, ele unifica a Espanha, ele é símbolo da unidade nacional espanhola, né? Então o rei espanhol é símbolo da Espanha, onde está o rei, ali está simbolizado a unidade espanhola. Mas quem governa na prática é o primeiro-ministro espanhol, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo? Por que eu uso esse exemplo dessa diferenciação de chefe de Estado, chefe de governo? Porque o chefe de Estado, ou seja, a autoridade política, quando de fato ele é um representante da nação, né? Às vezes no Brasil, às vezes a gente não perde um pouquinho isso, né? Perde um pouquinho porque às vezes o presidente lá não é um ponto de referência, né? Assim, não me lembro nenhum presidente da República que a gente poderia ter apontado o dedo e falar, esse cara é um ponto de referência, né? Claro que a gente não tem, a gente como presidente, a gente não é que a gente está escolhendo um santo, né? Mas é alguém que governe com prudência, com sabedoria, etc. Não precisa a pessoa ser santa. Mas digamos assim, não é símbolo da unidade nacional. Talvez antes, no governo monárquico brasileiro, né, na época do imperial brasileira, talvez o imperador representava mais a unidade nacional, né? Se perdeu um pouquinho isso depois com a proclamação da República.
Mas ainda, em certo sentido, o presidente simboliza a unidade de todos os brasileiros, né? Talvez é mais claro ainda em outros países que distingue chefe de Estado e chefe de governo. Então, por exemplo, para um espanhol, o rei é símbolo da Espanha, da unidade, porque é uma autoridade. Olha, a autoridade é algo moral, é uma faculdade moral, não é, digamos assim, algo só meramente legal, né? Claro que ele também é autorizado pela lei, a autoridade. Mas a autoridade é algo muito mais, vamos dizer assim, espiritual, moral, do que algo meramente legal, né? Isso gera comunhão. Uma autoridade moral gera comunhão entre aquelas pessoas, né? Pensem, por exemplo, nos santos. Uma pessoa de uma vida íntegra, de grande santidade, gera uma autoridade, né? Ou seja, uma espécie de influência positiva nos outros, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa de uma grande integridade moral, de grande santidade, suscita em nós uma admiração, um respeito, e nós acatamos com muita mais facilidade aquela autoridade, né, que ela tem. Pensem, por exemplo, o Padre Pio. O Padre Pio, ele nunca foi pároco, né? Nunca teve autoridade legal numa paróquia, por exemplo. Ele nunca foi superior religioso. Nunca ele teve uma autoridade legal. Mas foi uma pessoa de uma grande autoridade moral, né? Pela santidade de vida, etc., né? Pela influência positiva que suscita nos outros. Então, aqui o que Santo Tomás de Aquino está dizendo é justamente isso. Há duas espécies de comunhão entre os homens, uma fundada na autoridade moral do governante, né, do chefe de Estado, suscita uma unidade do povo, uma comunhão em torno àquela autoridade. Agora, outra espécie de comunhão está baseada na vontade própria dos indivíduos, ou seja, nós queremos nos associar em vista de um fim comum. Então, vamos agora aqui ser os sócios torcedores do time X, do time Y. Então, como nós amamos o nosso time e tal, a gente forma uma associação, né, para torcer, para apoiar, para incentivar o nosso time, né? Isso daí não é algo que vem de uma autoridade que gera comunhão, vem da vontade dos indivíduos, ok? Então, duas coisas na sociedade geram essa comunhão. E como cada um pode dispor do que lhe pertence, é necessário que, pela vontade do governante, a justiça se exerça entre os seus súditos e penas sejam infligidas aos malfeitores, né? Então, no caso do governante, essa comunhão implica também, né, ou seja, essa aglomeração, essa associação social vai vir na prática pela justiça que o governante exerce. Ele impõe a justiça, ele impõe uma ordem na sociedade. Isto a sociedade, né, aquele povo percebe como um bem, né? A gente fala muitas vezes, né, que, por exemplo, o presidente, o monarca, o que for, é ponto de união, ponto de unidade, né? Dentro da igreja, por exemplo, a gente fala o bispo, está mais claro, talvez na igreja, às vezes na política nem sempre é assim, né? Mas, por exemplo, o bispo é centro da unidade, né? Ele é a coluna visível da unidade da igreja particular. Assim como o Romano Pontífice, o Papa, é sinal visível da unidade da igreja, da comunhão da igreja, né? Então, desde as cartas de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo. Santo Inácio de Antioquia, nas suas cartas, insiste, né, estejam unidos ao bispo, ao presbitério, aos diáconos, né? Nada façam sem o bispo, né? O bispo é o cerne da unidade da igreja,
Então, ou seja, a autoridade do bispo, que é uma autoridade que não é humana, é divina, vem de Deus, né? Por direito divino, por constituição divina, a igreja é hierárquica, né? Por estatuto divino, por vontade divina. Então a autoridade do bispo vem, ele é, né, sucessor dos apóstolos, portanto é uma autoridade apostólica. Isso daí gera uma excelência, não pela pessoa, mas justamente por aquela função ministerial do episcopado. Então é centro de unidade da nossa fé, né? Então esse tipo de autoridade aqui Santo Tomás de Aquino está aplicando, né, servatis servandis, analogamente o que acontece na igreja, né, mas está falando dos princípios filosóficos, né, e está transpondo, né, argumentando filosoficamente do ponto de vista político e social, né. E, ou seja, a administração da justiça, o governante, e também a aplicação das penas para aqueles que não correspondem com esse estatuto jurídico. Por outro lado, aos indivíduos lhe pertence o que possuem, os seus bens, e, portanto, por autoridade própria, podem dispor disso uns em relação aos outros, por compra, venda, doação e modos semelhantes, né? Então, isso gera comunhão, através, pois, daquilo que eu quero. Eu decido como indivíduo, né? Então, esses tipos de contratos, né? O contrato nada mais é do que um direito, né? Nada mais é do que uma lei, um ordenamento jurídico. Então, em contratos de compra-venda, de associações, de relações jurídicas, isso daí vai gerando comunhão, né? Então, através disso. Então, por exemplo, se eu tenho interesse em um determinado produto, eu gosto de determinado produto, pois eu vou me relacionar, eu vou comprar, eu vou adquirir, né? Vou estabelecer algum tipo de relação jurídica com aquele que tem aqueles bens. Ou, por exemplo, se eu gosto de produzir, não sei, sapatos, roupas, o que for, aquilo lá vai gerar também um ordenamento jurídico, um sistema de relações jurídicas, né? Isso daí traz uma espécie de comunhão. Em conclusão de tudo que nós dissemos, então, a noção, a categoria povo, implica uma comunhão de pessoas, ok? Não só uma associação, mas geralmente uma comunhão de pessoas e uma ordem jurídica justa, ok? Implica essas duas coisas, a noção de povo. A gente viu um pouquinho o desenvolvimento histórico dessas duas noções, né? Desde Cícero, Santo Agostinho, Santo Tomás. E hoje em dia, né, a gente quase usa essa palavra sem entender o que significa, o que está por detrás dessa palavra povo, né? Ela tem um forte peso político e jurídico, porque implica, olha só, a política implica a noção de povo, ou seja, povo é o fundamento da política. Sem o populus, não temos o res populi, a res pública, a coisa pública, né? Ou seja, sem o publicus, que vem da palavra populus, né? Nós não temos a coisa pública, portanto a organização política. É o povo que vai fundamentar essa realidade jurídica do Estado, né? Então, não é o povo que está ao serviço do Estado, mas o Estado está ao serviço do povo, né? A serviço dessa comunhão de pessoas.